Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Se me deixarem meus pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem meus pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás não volto, não volto não. Atrás não volto, não volto não. Boa noite, meu querido, minha querida. Sejam bem-vindos a esse culto de quinta-feira. Uma alegria nós estarmos aqui reunidos para juntos louvar a Deus, orarmos juntos e ouvir aquilo que Ele tem preparado já para os nossos corações. Você sabia que seguir a Jesus Cristo é uma via de mão única? É, porque se você voltar para trás, você já não está seguindo, né? E talvez isso é uma tentação em alguns momentos da nossa vida, mas nós sabemos que ao seguir a Jesus Cristo, nós vamos chegar onde Ele já tem predestinado a nós chegarmos, que é nada mais do que aos pés de Deus Pai, onde nós passaremos toda a eternidade alegres e felizes. E essa eternidade, ele começa hoje, ele não começa só no além. E nós temos razões de sobra hoje de louvar o seu nome. Curva a sua cabeça comigo em oração. Ó Pai, nesta noite nós queremos te louvar e te agradecer o privilégio que nós temos de seguir a Jesus, de conhecê-lo como Senhor e Salvador e de juntos nessa noite nos reunir em teu nome para adorar, orar e ouvir de ti. Venha, Senhor, se encontrar conosco nessa noite, pedimos em nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 4, os primeiros versículos, Paulo vai falando também alguns motivos que nós temos para esta alegria que invade os nossos corações. Acompanha comigo esse trecho da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia, a Sintique, que entrem em acordo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Amém. Vamos juntos louvar o precioso nome do nosso Senhor. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que esse povo a ti se entregue em clamor e oração. Das montanhas para os vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Ao andarmos pelas ruas, brilhe sempre a nossa luz. Cubra a terra com tua glória, como as águas sobre o mar. Das montanhas para os vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 Momento de oração onde nós temos o privilégio de entrarmos na presença de Deus, derramar diante dele o nosso coração, tudo que está aqui dentro. Você agora, nesse momento, use para conversar com Deus. Fale com ele, coloque o seu coração no altar dele e ouça aquilo que ele tem a lhe dizer, não apenas hoje, mas no decorrer desses dias, porque Deus não apenas nos ouve, mas Ele responde também, e por isso nós podemos, em confiança, entrar na presença dEle com os nossos pedidos e as nossas petições.
Ó Senhor, queremos colocar nos teus braços, Senhor, cada pessoa que nessa noite nos assiste. Esteja, Senhor, segurando cada um, Pai, no seu abraço, não apenas de carinho, mas de proteção também. Colocamos, Pai, as nossas vidas perante o Senhor, em sacrifício vivo, entendendo, Senhor, que este é o nosso culto racional. É assim que nós devemos responder ao Teu grande amor derramado por nós na cruz, operado segundo a Jesus Cristo, e no nosso dia a dia a Sua presença conosco. Ó Pai, continue, Senhor, a nos inflamar com a Sua presença. Que nós possamos, cada um, Senhor, entender que nós temos razões diárias de gratidão e louvor que devemos expressar de volta a Ti. Aviva-nos, Senhor, para os Teus propósitos já pré-estabelecidos para as nossas vidas. Que nós encontremos em Ti as respostas e os propósitos da nossa existência. Que não vivamos apenas para nós. Muito pelo contrário, que nós coloquemos uns aos outros sempre à nossa frente e nos adoramos também o Deus que nos formou, nos criou com o propósito de nós glorificarmos a Ele. Pai, também continue a trabalhar em nós, nos fortalecendo em meio a tantas dificuldades e lutas que nós temos experimentado. Cada um, Pai, da sua maneira, cada um de nós temos a nossa própria história a contar. Nós temos as experiências que fazem parte do nosso viver e em meio disso nós precisamos ser fortalecidos de diversas formas, mas certamente um fortalecimento de alma que nós precisamos. Venha, Senhor, nos reanimar, não apenas reviver ou nesse avivamento, mas nos reanimar dentro de cada um de nós. E Pai, cubra-nos, Senhor, com a Tua visão, a Tua mente, a Tua maneira de pensar. A Bíblia diz que os Teus pensamentos são superiores aos nossos. E nós então nos curvamos perante, Senhor, aos Teus caminhos que estão além do nosso alcance. Mesmo assim, nós pedimos que a Tua sabedoria nos cubra dia a dia, passo a passo, nas inúmeras decisões, Pai, diárias que fazem parte da nossa existência. Que nós possamos entender qual é a melhor maneira de agir, responder e reagir conforme tudo que é nos apresentado. E nós, Pai, Te agradecemos e Te louvaremos em nome de Jesus. Amém. É uma alegria, um privilégio nós recebermos novamente para o segundo estudo no livro de Filipenses o nosso querido pastor Manuel. Pastor Manuel, como nós já sabemos, atua ali junto com a Faculdade Teológica Batista, coordenando não apenas a parte acadêmica, mas também o curso de pós-graduação em aconselhamento. Ele é bacharel e mestre em teologia. E ele tem sido uma bênção aqui no nosso meio já por muitos anos. Deus tem usado a sua vida, eu tenho certeza que Ele estará usando a vida e a voz e a mensagem que Ele já tem preparado no coração do pastor Manuel para nos abençoar nessa noite. Pastor Manuel, a palavra é sua, que Deus use a sua vida para abençoar a nossa igreja. Boa noite, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Que privilégio nós temos na pessoa do Senhor, né? De, às quintas-feiras, estarmos juntos para compartilharmos da palavra do Senhor. Estamos falando sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Começamos a semana passada esse estudo. São 4 capítulos. São 4 momentos que vamos nos encontrar. Semana passada eu comecei o capítulo 1 e fui até o segundo ponto e ficou para terminarmos esse capítulo hoje com os amados irmãos. Só recordando que Paulo, ao escrever essa carta, ele destaca para nós o tema principal dela, que é a alegria. E o tema aqui, geral nosso, é a verdadeira alegria. E no capítulo 1, um tema específico que estamos compartilhando com os irmãos é sobre a verdadeira alegria por meio de Cristo, nossa vida. Vimos alguns aspectos importantes sobre esta carta e a nossa afirmação
que serve aqui como um direcionamento nosso na reflexão do capítulo 1, é que, sendo Cristo a única razão da nossa vida, o resultado será o de um viver realmente alegre. Nós começamos com os irmãos afirmando, dentro dessa afirmação que nós fizemos aqui, sendo Cristo a única razão da nossa vida, o resultado será o de um viver alegre, que o texto nos revela 4 pontos importantes dentro dessa afirmação aqui nossa. E eu quero recordar os 2 pontos que nós compartilhamos com os irmãos aqui. O primeiro ponto que falamos a semana passada é que, sendo Cristo a razão da nossa vida, somos chamados a um viver de excelência na vida espiritual. Os 2 primeiros versos, na apresentação de Paulo, que ele faz ali, e nessa apresentação que ele traz à igreja, ele já observa esse ponto importante que nós aqui estamos salientando nesse sentido. Então, Paulo destaca para nós, dentro desse primeiro ponto, no seu ensino, que o crente em Jesus Cristo, ele precisa viver em humildade por trazer-nos esse ponto da humildade como o caminho para chegarmos à excelência, ou o elemento fundamental, né? A gente viu isso, para chegarmos à excelência em Cristo Jesus. Ele traz essa observação. Aí nós, compartilhando com os irmãos, falamos que se quisermos ter alegria e desenvolver a nossa vida cristã, se faz necessário, então, que haja humildade em nossos relacionamentos e no nosso próprio viver. Mas o apóstolo Paulo ainda nos ensina, dentro desse primeiro ponto, ou nos ensinou ali, nós compartilhamos com os irmãos, que a igreja, para ter essa excelência, além desse elemento importante da humildade, ele fala também sobre a questão da unidade. E Paulo, então, ele se iguala a todos nesse sentido. Ou seja, ele olha para a igreja e diz que todos nós devemos ter, dentro dessa questão da unidade, um objetivo comum, né? E o objetivo comum sempre é a glorificação do nosso Pai. Naquela oportunidade da nossa fala, nós falamos que Calvino afirma que, ao se dirigir a todos os santos em Cristo, inclusive aos bispos e diáconos, Paulo tinha intenção de fazer essa observação para cada um de nós. E ainda nesse primeiro ponto, ele nos ensina que o crente deve descansar na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Terminamos esse ponto fazendo uma aplicação, e quero recordar essa aplicação, onde Paulo nos leva a pensar que, quando a igreja entende essa verdade, ela alcança o ponto inicial do viver a excelência da vida espiritual em Cristo Jesus. O segundo ponto que nós vimos naquele momento foi que, sendo Cristo a razão da nossa vida, a oração deve acompanhar o nosso viver. Os versos de 3 a 11, nós vimos isso. E aí Paulo, então, nos traz, dentro desse aspecto, algo mais ou menos assim: vocês estão indo muito bem na caminhada cristã, mas observem atentamente o caráter da vida cristã para se manterem bem. Então, Paulo está trazendo, dentro desse aspecto, que a nossa vida de oração tem muito a ver também com o caráter nosso, o caráter cristão nosso, o caráter que nos credencia a representarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação: quando temos uma vida de oração com o Senhor, isso nos preenche e nos dá alegria em qualquer circunstância. Ele mesmo fez essa afirmação, né? Capítulo 4, verso 11: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação nesse aspecto. Eu quero fazer, então, ainda aquela aplicação que esse ponto aqui nos traz. Esses versículos nos trazem uma preciosa lição. E a lição que nos traz é a seguinte: a maneira mais rápida
de alcançar a santidade é ir sem pressa à presença do Senhor, orando, meditando, lendo, pensando e refletindo. Alguém fez a seguinte observação: quanto mais paramos tudo e entramos na presença do Senhor, mais rápido caminhamos rumo à santidade, pois a sabedoria e o equilíbrio de que necessitamos vem unicamente de Deus. Então, nós terminamos na quinta-feira passada, nesse ponto, fazendo esta aplicação aos irmãos, e hoje, com a graça do nosso Deus, vamos então aos 2 últimos pontos que o apóstolo Paulo nos traz aqui nesse sentido. Sendo Cristo a razão da nossa vida, vemos as coisas de uma perspectiva espiritual. Eu quero ler com os irmãos, se vocês tiverem aí a sua Bíblia aberta, né, em Filipenses 1, e vou ler os versos de 12 a 26, que nos fala exatamente esse terceiro ponto. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E, animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes os fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim pode aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas o que importa? De qualquer forma, contudo que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso e sim, sempre me alegrarei. Pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intenção, a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Mas, pois, versículo 21, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, diz o apóstolo Paulo, se o viver no corpo resulta para mim em fruto dos meus trabalhos, não sei, então, o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isto é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. Quero citar novamente aqui esse terceiro ponto. Sendo Cristo a razão da nossa vida, vemos as coisas de uma perspectiva espiritual. Alguém disse que ver as coisas de uma perspectiva espiritual representa o grau de maturidade que traz libertação e segurança. Um ponto importante que o apóstolo Paulo traz aqui para nós, para a gente pensar. Vejam bem que ele diz o seguinte, a afirmação dentro desse parágrafo que nós lemos é que precisamos ter uma nova perspectiva diante das circunstâncias da vida. Ou seja, Paulo está nos chamando a atenção para observarmos as coisas de maior valores para nós, as coisas que vão realmente glorificar a Deus, aquilo que realmente está glorificando ao Senhor. Ele nos chama dentro da maturidade, que é isso mesmo, quando nós tiramos o nosso foco, né, das coisas que estão acontecendo e dirigimos o nosso foco para o Senhor, para as coisas que Deus quer fazer através disso, nós estamos começando a ter esse discernimento de entender as circunstâncias pelo ponto de vista de Deus e não pelo ponto de vista do mundo, não pelo ponto de vista de nós mesmos, né? Mas observar isso. Vejam bem que Paulo está preso
E a prisão de Paulo, o motivo da prisão de Paulo, ele mesmo fala aqui, né? Por causa do Evangelho, por amor ao Senhor Jesus Cristo. Então, ao observar, fazer esta observação, Paulo já está mostrando para nós que ele vê as coisas, ele olha as coisas pela perspectiva do Senhor, pela perspectiva espiritual. E quando ele olha pela perspectiva espiritual, ele fala isso no verso 12. Quero ainda, irmãos, certificai-vos de que as coisas que me aconteceram, ou seja, a minha prisão e tudo que tem acontecido aqui, tem antes o quê? Contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisa maravilhosa. Se nós pudéssemos olhar, eu acredito que devemos olhar, né? Mas nem sempre nós estamos com esse foco. Mas quando começamos a trabalhar isso, permitimos o Espírito trabalhar isso na nossa vida, né? No nosso ser, e que ele vai tirando o nosso olhar das coisas que estão ao nosso redor e nos leva, como o apóstolo Paulo fala aos Colossenses, né, a olhar para as coisas do alto, a pensar nas coisas de cima, a buscar as coisas que vêm do Senhor, nós conseguimos entender perfeitamente o que Deus quer fazer com aquela situação. Ainda que a situação não seja tão explícita assim, no sentido de olharmos do ponto que isso vai trazer esse desenvolvimento. Mas o apóstolo Paulo aqui percebe isso. Ele olha e diz, olha, isso aqui tem contribuído, meus amados irmãos. Ao escrever isso na carta, ele está estimulando aqueles irmãos de Filipos, mas também está estimulando a cada um de nós. A eu e você, nessa noite, que estamos compartilhando com essa palavra do Senhor. Ele está dizendo, olha, as coisas que contribuem para o progresso do Evangelho. É isso que tem a graça de Deus aí presente. É isso que Deus quer. O progresso aqui tem a ideia, essa palavra, no original, tem a ideia de um sentido de avanço, né, a despeito de todos os perigos, obstruções, e os bloqueios que são colocados nessa caminhada de excelência espiritual nossa, como vimos no primeiro ponto dessa nossa mensagem. O comentarista Hendrickson, ele afirma que Paulo é o primeiro prisioneiro otimista de toda a história que a gente pode ver. E Leonardo faz a seguinte afirmação, que enquanto todos sofrem e lamentam o fato de o pobre Paulo estar preso, ele afirma algo bem diferente. Ele diz mais ou menos isso. É bom eu estar preso. O Evangelho está progredindo, vencendo as barreiras. E isso é o mais importante, porque o Evangelho é a única mensagem de salvação para a humanidade. É exatamente esse o sentimento daquele que olha pela perspectiva espiritual, olha pela perspectiva de Deus, as situações aqui. No versículo 13, Paulo quer nos ensinar algo com essa expressão avanço do Evangelho. Primeiro, ele avança porque alcançou a guarda pretoriana. Para Paulo, o fato de estar preso facilitou essa pregação, esse avanço do Evangelho, aquele grupo tão restrito, aquela elite tão restrita, que não haveria uma outra forma, senão essa, de levar o amor de Cristo, falar do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilhoso, não? É realmente emocionante ao nosso coração, nos arrepia profundamente, arrepia a nossa alma, vai lá no fundo da nossa alma, olhar o apóstolo Paulo, um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões que a nossa, um homem que observa esse detalhe muito importante, que faz uma diferença muito grande naqueles que estão ao seu redor. Ele não está lastimando a sua posição, o que está acontecendo com ele. Muito pelo contrário, né? Cheio de alegria, alegria no Senhor, ele aproveita bem essas oportunidades. Ainda sobre esse ensino de Paulo, esses soldados acabaram, então, entregando a sua vida a Cristo. E Paulo pôde dizer o seguinte, por causa da minha
por causa da minha prisão, conseguimos entrar no grupo mais fechado do exército. Vejam que bênção! De qual outro modo poderíamos levar o evangelho para a guarda pretoriana? E aí ele responde: agora que estou preso, posso dizer a eles: vocês sabiam que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas? E assim eles entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo afirma isso na sua carta, que tem a igreja de Cristo, né? A igreja da guarda pretoriana. Um segundo ensino aqui sobre o avanço do evangelho é que o evangelho avança porque a igreja foi estimulada a pregá-lo, mesmo tendo o seu pastor preso. Que observação importante o apóstolo Paulo traz para nós aqui, porque ele não está dizendo que o evangelho está avançando somente ali na prisão, né? E que a igreja, observando esse ato de Paulo ali preso, ela acaba trazendo uma tristeza tão profunda que acabam ficando desanimados com respeito àquilo que Paulo havia ensinado, né? Da liberdade de expressar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e até a questão de olhar para esse lado, de ver o perigo que isso está trazendo para eles. Mas o texto diz que a maioria dos irmãos, né, quase que a totalidade dos irmãos, estimulados exatamente pelas algemas de Paulo, eles estão estimulados porque eles recebem uma notícia maravilhosa desse apóstolo Paulo, que preso, mostra onde está todo o entusiasmo e a alegria dele. Então, eles estão entusiasmados com aquilo que Deus está fazendo, e eles mesmos abraçam também isso juntamente com Paulo. Verso 14 nos fala isso. Alguém fez a seguinte afirmação, que aqueles que viram Cristo ressuscitado não conseguiram conter a alegria e saíram proclamando para a família e os vizinhos. Leonardo fazendo uma afirmação sobre isso, que Cristo venceu a morte, ele diz que ao falar sobre a sua experiência na prisão, Paulo compartilha algo semelhante a isso. Quando os irmãos olharam para mim preso nessa cadeia, saíram e proclamaram com mais desassombro a palavra do Senhor. Por isso, continua ele falando, alegro-me em estar preso. A guarda pretoriana está ouvindo o evangelho, e aqueles que me visitaram, ao perceberem a minha alegria, ficaram mais motivados a continuar pregando o evangelho. Aqui uma observação muito importante. A pior coisa que pode acontecer a uma igreja é entrar em uma zona de conforto. Entrar numa zona de conforto significa simplesmente olhar as circunstâncias e não do ponto de vista da própria circunstância e não do ponto de vista de Deus. Calvino afirmou que quando vemos ao mesmo tempo a mão do Senhor, a qual faz seu povo invencível sobre a enfermidade da cruz e os leva ao triunfo, confiantes nisso, devemos aventurar-nos mais do que estamos acostumados, tendo agora um penhor de nossa vitória nas pessoas de nossos irmãos. Ou seja, Calvino está dizendo, olha, aqui está a fotografia, aqui está o filme, né? Observem o que esses irmãos fizeram. Observe como eles olharam do ponto de vista de Deus e o que isso trouxe como resultado. Façam isso também. Está dizendo para nós, para mim, para ti hoje. Façam isso também. Vamos levantar com coragem ou ousadia. Vamos levantar para anunciar o evangelho, porque essa é a missão da igreja. Essa é a missão genuína da igreja, né? Que importa o que aconteça, não importa a situação em que estejamos, não importa o que continue acontecendo no mundo. O mais importante é que o evangelho está avançando, e o evangelho deve avançar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Bem, uma pergunta que nos levanta aqui, né, que vem à nossa mente, é de onde vem essa tranquilidade e alegria de Paulo. E interessante que no versículo 20 ele responde isso, do fato de que Cristo seja engrandecido. É isso que Paulo está dizendo, né? Ele se regozijava exatamente nesse sentido. E Calvino faz um comentário muito interessante,
sobre esse verso, dizendo o seguinte: devemos, pois, regozijar-nos se Deus realiza algo que é bom pela instrumentalidade dos perversos, mas nem por isso devemos pôr tais pessoas no ministério ou considerá-los ministros legítimos de Cristo. Esses que proclamam Cristo por inveja ou por porfia não são ministros do Evangelho. Mas é isso que Paulo está dizendo. Olha, quando ele está dizendo, não importa se eles estão fazendo por inveja, o que for, o mais importante é que o nome de Cristo está sendo anunciado, Paulo não está concordando com aquele sentimento. Ele está fazendo uma diferença muito grande. Isso é um ponto importante para nós. O nome de Cristo está sendo engrandecido. Alguns estão fazendo isso visando trazer mais peso sobre a prisão de Paulo. E Paulo não está simplesmente sendo conivente com isso. Não, de maneira nenhuma. Mas ele está dizendo para os irmãos, olha, não observem esses como verdadeiros ministros, apesar de eles estarem falando de Cristo. O Senhor vê a motivação deles. Mas ele está dizendo, o mais importante não é discutir se eles são ou não, se eles estão fazendo isso para me atingir ou não. Não é a minha preocupação. A minha preocupação e a minha alegria é que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo está sendo anunciado e com isso o meu Senhor está sendo engrandecido. É isso que Paulo está falando aqui para os irmãos em Cristo Jesus. E no verso 21, Paulo, então, queria que os crentes de Filipos tivessem uma nova visão sobre a vida e a morte. E ele fala sobre isso, né? Então ele afirma, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que expressão bonita, né? Hendricks afirma que para se determinar com precisão o que Paulo tem em mente a dizer viver é Cristo, se faz necessário, diz ele, examinar as passagens paralelas. E quero citá-las aqui para a gente observar isso. Paulo está dizendo que alguém que tem uma força emanada de Cristo, verso 4, 3, ter em mente a humildade e a disposição de Cristo, capítulo 2, versos de 5 a 11, conhecer a Cristo com o conhecimento da experiência cristã, capítulo 3, verso 8, cobrir-se com a justiça de Cristo, capítulo 3, verso 9, regozijar-se com Cristo, capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 4, viver para Cristo, ou seja, para a glória do Senhor, 2 Coríntios 5, 15, e depositar a fé em Cristo e amá-lo em resposta ao seu amor, Gálatas 2, verso 20. E o morrer? O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo trazer para nós mais ou menos essa ideia. Ela será a porta de acesso a um conhecimento mais pleno e a um serviço mais dedicado, a uma alegria mais exuberante, a uma adoração mais extasiante, e tudo isso direcionado para a pessoa de Cristo. A morte, como alguém disse, se torna ganho, porque ela traz a Paulo mais de Cristo e mais de Paulo ao próprio Senhor Jesus Cristo. A morte, a iminência da morte, ela simplesmente nos leva a um viver cada vez mais íntimo e profundo com o Senhor, por saber exatamente que quando morremos, temos nossa entrada imediata à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar esse ponto aqui, fazendo a seguinte aplicação. E essa aplicação vem através de algumas questões importantes. Primeira, como temos olhado para a circunstância da nossa vida? De que maneira eu e você, nós olhamos o que está acontecendo ao nosso redor? Mais precisamente, esse momento que nós estamos aí observando. Olhamos pelo ponto de vista de Deus? Será? Ou estamos olhando pelo ponto de vista do mundo e no sentido que o mundo está trazendo? Segunda pergunta, com os olhos desse mundo ou da perspectiva de Deus? Ou seja, eu observo a partir do mundo ou observo a partir de Deus a pandemia que nós estamos vivendo e tudo isso que nós estamos passando, qualquer situação que a gente passe em nossa vida. Paulo está dizendo para nós que a nossa oração deve ser a seguinte: Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o teu evangelho liberta, traz paz ao nosso coração,
vai adiante de nós. Senhor, que essa mensagem domine todo o nosso ser. É isso mesmo. É isso mesmo. A oração deve nos levar a ter essa paz do Senhor em nosso coração. Olha, se eu morrer, é lucro. Se eu viver, vou viver as lutas que tem aqui, mas com o meu olhar no meu Senhor nesse sentido. E o quarto e último ponto que quero compartilhar com os irmãos nessa noite, para finalizarmos o capítulo 1, é que, sendo Cristo a razão da nossa vida, vivemos como corpo de Cristo em unidade. Eu vou ler com os irmãos os versos 27 a 30. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ou ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só combate, juntos com uma só alma, pela fé do Evangelho, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles, isso é sinal de perdição, mas para vós, de salvação, e isso vem de Deus. Pois, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já viste em mim, e agora sabeis que está em mim. Que coisa maravilhosa. Jesus está nos chamando, dentro desse aspecto, para uma espiritualidade, ou Jesus não está nos chamando, dentro desse aspecto aqui que nós estamos falando, para uma espiritualidade consumista, solitária ou até autossuficiente. Na verdade, através de Paulo, através dessa reflexão, ele nos chama a um viver em comunhão. Comunhão é ter aquilo que é comum a todos. Nós estamos unidos pelos laços do amor do Senhor Jesus Cristo. Alguém fez um comentário muito interessante. Dentro desse comentário, a gente tem a seguinte observação. A vida cristã não é um parque infantil, é um campo de batalha. Por isso devemos ser diligentes e não encarar a caminhada cristã como um parquinho, e sim como um campo de batalha. Verdade. Eu não vejo nenhum conforto a partir do momento que Cristo entrou no meu coração. Eu vejo, sim, uma luta constante entre olhar pelo ponto de vista de Deus e olhar pelo meu ponto de vista. Ponto de vista que o mundo me oferece. Então, nós vivemos numa batalha constante entre fazer a nossa vontade e a vontade de Deus. Entre aceitar as coisas que vêm do alto e receber as coisas que vêm daqui desse mundo. E aqui duas observações. Primeira, devemos ter consciência de que estamos no meio de uma batalha. Eu não estou falando de batalha na terra só, estou falando de batalha espiritual. E quando eu falo de batalha espiritual, eu estou falando de um viver de excelência, uma vida com Cristo de excelência espiritual. Isso não acontece com tanta facilidade. As tentações e as provações do dia a dia nosso, ao desgaste que muitas vezes tentam trazer sobre nós. O apóstolo Paulo fala aqui, estão tentando nos atemorizar com as suas observações. Exatamente isso. Eu creio que a maturidade me leva a simplesmente a valorizar aquilo que Deus está me oferecendo aqui no contexto deste mundo. Tem certas coisas que não devo perder tempo com elas. Eu acho que uma das coisas é esse desgaste que estamos tendo com o que está acontecendo nos nossos dias. Tira muito a atenção nossa. Tomamos muito cuidado com isso. A atenção nossa deve ser voltada para o Senhor. Isso nos deve levar a repensar a nossa caminhada cristã. Este é o chamado de Paulo nesse ponto. Segundo, a afirmação que Paulo fez. A afirmação que ele faz é que, em harmonia com o seu caráter de prisioneiro otimista, ele nos exorta, exortou aos filipenses, está exortando a nós também, a permanecermos firmes, unidos, destemidos e considerarmos como privilégio sermos tidos por dignos de sofrer por amor a Cristo. Que coisa maravilhosa. Firmeza na fé, viver de modo digno do Evangelho, expressar aquilo que vem de Deus, é o que o Senhor espera de cada um de nós. É como se Deus desse a seguinte afirmação: eu estou capacitando vocês a irem, vão, eu
os capacitei. Ou seja, o Senhor está dizendo para mim e para ti, olha, vocês estão capacitados para irem anunciarem sobre o meu amor, compartilhar sobre o meu caráter, sobre a minha pessoa, sobre o meu sentimento para com o pecador. Então ele está dizendo, levante e vão porque eu estou capacitando para vocês irem nessa batalha. É como aquilo que o salmista fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam, ou seja, me dirigem, me orientam nessa caminhada que eu estou tendo aqui. Então Deus não nos chama para viver uma vida cristã sem nos capacitar antes. A vida com o Senhor, a vida junto ali com Cristo tem esse fator importante. E a unidade da fé que Paulo fala aqui, no versículo 27, quando ele diz, ouço acerca de vós que permaneceis firmes num só sentimento, combatendo juntos com uma só alma pela fé do Evangelho. Somos chamados para vestirmos a camisa, o uniforme do exército do Senhor Jesus Cristo nessa nossa batalha espiritual. É como o apóstolo Paulo mesmo escrevendo aos Gálatas, um livro que recentemente fiz a minha devocional, ele nos chama ali de carregarmos as cargas uns dos outros, né? Ou seja, estamos juntos ali, um auxiliando o outro, um socorrendo o outro, um estimulando o outro, como Paulo fez. O Paulo na prisão, ele não fala de si mesmo, né? Ele estimula aqueles irmãos a estarem desenvolvendo exatamente isso. A Bíblia afirma que lutamos contra 3 adversários: o mundo, a carne e o diabo. Há vários textos aí que falam sobre esses 3 inimigos, esses 3 adversários da nossa vida. E Leonardo diz que, por vezes, o adversário está dentro de nós mesmos. É a nossa inclinação carnal, a nossa vontade de não cumprir a vontade de Deus e o nosso jeito de dizer, não, Senhor, hoje não, talvez amanhã, talvez depois, talvez algum dia, nesse sentido. Lutando, meus amados irmãos, lutando juntos, significa uma luta para nos mantermos firmes em um só espírito, como uma só mente, uma só carne em Cristo Jesus. Eu finalizo esse ponto aqui para caminharmos para o final da nossa reflexão, dizendo que Cristo é o nosso modelo. Nessa referência que não podemos perder de vista no caminho da perseverança e da fé. Então, Cristo é o nosso modelo e a nossa referência, nosso referencial. Observarmos a vida de Cristo, observarmos os ensinamentos de Cristo e colocarmos esses ensinamentos como algo prático para a nossa vida, vai nos ajudar, primeiro, a termos um viver por excelência, a vivemos uma vida de oração, a olharmos as coisas sempre pela perspectiva divina e a um viver sempre de unidade. Então, meus amados, sendo Cristo a razão da nossa vida, o resultado será sempre o de um viver alegre em qualquer situação, em qualquer circunstância. Que Deus, de um modo muito especial, complete essa mensagem aí no coração dos irmãos, no coração de cada um de nós. Que o Espírito Santo do Senhor possa iluminar a nossa mente, para que, a partir desse momento, possamos fazer a reflexão necessária para a aplicação correta de tudo isso que Deus nos trouxe ao nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor Manuel, novamente obrigado por esta mensagem que, de uma forma muito profunda, fala aos nossos corações. Continue a se colocar nas mãos de Deus para ser usado como foi usado nessa noite. Eu quero convidar a cada um que esteja aqui de volta no domingo pela manhã.
Nós temos o nosso culto presencial, para isso você precisa se inscrever. Se você não pode estar aqui, você poderá acompanhar a nossa transmissão ao vivo aqui nesse mesmo canal do YouTube. Neste domingo pela manhã, às 9 horas é o culto, e o pastor Elias vai iniciar uma nova série com o título Renove. E o foco da mensagem desse domingo, agora pela manhã, será Renove a Esperança. O que será que Deus já tem preparado para nós nesse domingo de manhã? Venha acompanhar o nosso culto para você descobrir, saber como que esse tema será usado grandemente para abençoar a sua vida. Nós esperamos todos domingo pela manhã, e à noite, novamente, você poderá também entrar 19 horas, na nossa mesma plataforma virtual para o culto da noite do domingo. Vamos cantar uma última música e dessa forma ir para a nossa sala de Zoom, que já está aparecendo ali nas mídias sociais da igreja, os convites, os links. Você que ainda não participou, venha orar junto conosco. Tem sido momentos enriquecedores. Você que já participa, volte a estar conosco. Vos aguardamos dentro de instantes na nossa sala Zoom de oração. Deus abençoe ricamente a todos nesta noite. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Carvalho, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura.